Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Mais um sábado à tarde, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, no dia 22/3/2025, apresentando a FREBEM, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Nova Russas, no Ceará, recebendo todos vocês, como sempre, com muita alegria. Nesse primeiro momento, vamos elevando nossas vibrações, né, como a gente sempre costuma fazer, se conectar com o alto, com os nossos mentores, nossos guias espirituais, para que eles nos favoreçam não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, possamos cada vez mais dar ouvidos a eles, estar conectados com o alto, e que, principalmente agora, nesse momento, que ele possa nos auxiliar para que a gente possa tirar alguma compreensão que nos favoreça na nossa jornada espiritual, na nossa jornada evolutiva, nessa próxima 1 hora e meia que estaremos juntos. Se destacar uma frase, algum pensamento, alguma reflexão que nos ajude nessa trajetória, já será, né, já estaremos com um sentimento de dever cumprido. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos ao evangelho de hoje. Um capítulo, por favor, é a Nádia. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Aí, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Olha só, estou encontrando. Achei. É a última leitura desse capítulo, né, o capítulo Sede Perfeitos. Gosto Sim. muito dele, né, onde tem aquela a parábola do semeador, dos caracteres da perfeição, o homem de bem, muito bom. Mas hoje nós vamos ver a questão de cuidar do corpo e também do espírito. E o item 11 diz o seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma. E é preciso considerar que deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo de indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores e lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessárias um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis, vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, como diria o pessoal da atualidade, fala muito, fica a dica, né? Fica a dica para a gente cuidar não só
né, do nosso espírito, mas também do nosso corpo. E fala-se muito com relação àquela frase que me veio agora, mente sã, corpo são. Existem os cuidados com o corpo, é claro, a higiene pessoal, né, quando você cuida de si próprio, e aí parte para as questões de atividades físicas, alimentação e tantas outras coisas que são necessárias para que a gente tenha um corpo saudável, né? Mas uma das coisas que eu diria assim que são principais para que tudo isso aconteça, para que a gente esteja bem, começa pela nossa mente, pelo nosso equilíbrio, né, das nossas emoções, de tudo aquilo que nós alimentamos também. O corpo não é alimentado, né? A gente não precisa fazer uma alimentação saudável, evitando determinado tipo de alimento, ou pelo menos diminuindo, para que a gente venha a ter um corpo, né, saudável para conduzir nossa vida. Cavalinho, né, que jumentinho que carrega a alma, né? Da mesma forma, a gente precisa ver do que estamos alimentando a nossa mente, né? O conteúdo, não somente conteúdo que a gente assiste na internet, né, que a gente visita nos livros, nos filmes, o que a gente ouve, tudo isso está dentro de um contexto, mas também aquilo que a gente cultiva diante das nossas relações, do que a gente vive, aquilo que a gente carrega muitas vezes durante muito tempo, as mágoas, rancores, ressentimento, ódio, inveja, né, através do nosso orgulho, da vaidade, do egoísmo, por isso que tudo isso precisa ser trabalhado. E aí é essa balança que ele pede para que a gente possa trazer esse equilíbrio, né, trazendo para essa ideia de você procurar melhorar a sua qualidade, né, da alimentação e cuidar do corpo, eu tem 6 meses que eu decidi fazer isso e estou sentindo uma diferença absurda em todos os aspectos, né? Baseado também nesses estudos que a gente vai lendo e vai vendo que a gente vai ficando sem, como é que se poderia dizer, sem coragem até para fazer as coisas, né? Você vai perdendo o interesse por cuidar de si mesmo e até outras coisas. Quando você começa a se dedicar mais e trazer nessa busca desse equilíbrio, né, que é muito difícil que a gente consiga, é que a gente vai observando o quanto vai fazendo bem para a gente, né, quando a gente consegue ter, e é o que a gente fala sobre a questão do trabalho, na vida da gente também serve, aos nossos objetivos, onde é que a gente quer chegar, quais são as nossas metas, então você traçar realmente objetivos que eles acontecem, né, e claro que buscar colocar em prática através de um trabalho de disciplina, vamos dizer assim, como o próprio Chico Xavier, né, recebeu. Se nós conseguirmos essa disciplina e essa constância em tudo que a gente vai buscando fazer na nossa vida, a gente vai alcançando os nossos objetivos. Como diz, é devagar e sempre, né? Está sempre fazendo, e aí as coisas vão acontecendo. Se você faz academia, se faz uma atividade física, se faz natação, se joga isso ou aquilo outro, é necessário que tenha uma certa continuidade naquilo que você faz, o pilates, natação, seja o que for. Assim como também nos nossos estudos, né? Por que que nós procuramos ter datas certas? Né? Todas as quartas-feiras nós temos o momento da evangelioterapia, sempre naquele mesmo horário. Os nossos trabalhos também são sempre, a gente procura fazer sempre os nossos horários marcados, né? Nossos estudos, sempre ao sábado, às 17 horas. Isso é o quê, na verdade? Se não uma disciplina, uma organização, uma constância, para que a gente consiga, no final desse processo, a gente ter adquirido mais conhecimento. Né? Ah, pessoal, essa semana nós vamos fazer 4 horas, semana que vem vai ser às 19 horas. Então, não haveria uma certa organização para que a gente pudesse estar junto. Então, quando a gente já tem uma coisa programada, nós nos organizamos para que nesse horário nós estejamos juntos aqui. Né? Você tem um horário para mim ir para a academia, por exemplo. Então, naquele horário, todos os dias que foram, né, acertados, eu vou procurar estar lá. Assim como a gente se programa, e muitas vezes nós somos educados desde cedo a participar dos grupos escolares, da escola. Tem horário para você chegar, tem horário para sair, horário para o lanche. Há uma organização e uma disciplina nisso. Tanto é que se você, né, antigamente pelo menos era, né? Se você alcançasse determinado número de faltas, você era reprovado por faltas.
para que você tenha ali uma constância, não falte, né, que você participe. Então, é nessa forma, a nossa alimentação também, quando você consegue organizar um horário com aquilo que você vai se alimentar, as coisas também começam a fluir. Então, é nesse sentido. Quando a gente marca esse autoencontro também, para que a gente possa encontrar, o nome já está dizendo, né, se encontrar conosco mesmos, vamos dizer que todo dia pela manhã eu tire 15 minutos para me fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma prece, para que o meu dia comece de uma forma diferente, ou seja, de uma forma melhor, mais sintonizada com o alto, isso também é disciplina. Quando se fala para que a gente escolha um dia na semana para fazer o Evangelho no lar, sempre no mesmo horário, é a mesma coisa. Então, isso, eu diria que isso tudo faz parte de uma organização nossa, né, que a gente precisa ter, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Né? E aqui o objetivo não é nada mais do que a gente aproveitar a oportunidade que foi dada para a gente enquanto encarnados. Enquanto nós estivermos aqui, utilizar da melhor maneira possível o nosso corpo, para que a gente possa desenvolver o nosso espírito, na nossa trajetória espiritual. Então, era só basicamente isso, falando sobre o Evangelho. Vamos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, então, que foi o que nos trouxe aqui para essa tarde de hoje. Eu não sei se tem ninguém chegando agora, novato, pelo menos aqui, né? Às vezes as pessoas assistem lá no YouTube também, mas nós estamos no livro segundo, iniciamos recentemente, onde fala sobre o mundo espírita, ou dos espíritos, e esse livro segundo, ele está subdividido em vários capítulos. Nós estamos ainda no primeiro, né? Onde fala dos espíritos. E aí nós vamos ter ainda vários outros capítulos, se eu não me engano, vai até o 13, né? Não, até o 11. E aí, esse primeiro capítulo, que é dos Espíritos, ele também está subdividido em algumas partes. Nós estamos no início desse estudo. Então, é a origem e a natureza dos Espíritos. É sobre isso que a gente está falando. Essa aqui vai da questão 76 até a 83. Eu acredito que hoje dê para a gente verificar pelo menos duas questões, a 80 e a 81. Vai ser de acordo com a participação de vocês, com o desenvolvimento aqui do nosso diálogo. Então, ainda a gente vê que tem até o item 8, né, que finaliza falando sobre os anjos e demônios. E hoje nós vamos trazer ao auxílio, a ajuda da coletânea de livros Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito Miramês, trazido pelo médium João Nunes Maia. Questão de número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. A gente já teve até uma certa visão disso nas questões anteriores, né? Mas aqui ele afirma de forma categórica que essa criação ela é permanente. A gente já falou em outras oportunidades da questão da idade sideral, mas ele continua criando sempre, né? Inclusive agora, né? Nesse momento, espíritos novos sendo criados, da mesma forma, fazendo aí essa analogia, como se você for hoje, por exemplo, numa maternidade, nos hospitais, quantas crianças estão nascendo hoje? Né? Então, da mesma forma que pessoas estão nascendo aqui, espíritos estão sendo criados também lá nos seus primeiros passos. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Aprofundando a questão 80. A eternidade da criação divina. Então, a ideia de que a criação dos espíritos é permanente, ela reforça a noção de que um Deus ativo e presente em todos os momentos da existência. Diferente de uma visão estática em que Deus teria criado tudo de uma vez e depois se distanciado, ou descansado, né? Criou, no primeiro dia criou isso, no segundo dia aquilo, no sétimo dia e pronto, parou tudo ali e acabou a criação. Não, continua sendo criado, inclusive, com essa visão mais
ampliada, né, a questão dos planetas também, planetas sendo criados, provavelmente hoje, como já se fala, a questão do multiverso, né, por que não? Né? Então, essa eternidade da criação divina, a gente aprende aqui através da doutrina espírita, espiritualista, que o Criador ele está em constante atividade, não parou, não. Às vezes a gente até escuta esses termos, né? Fulano agora descansou, né? Acha que a gente, quando morre, né, a gente vai descansar. Se Deus trabalha até hoje, eu vou descansar? Na verdade, aquela história do que volta para o pó é o corpo físico. O corpo físico realmente ele vai parar suas atividades orgânicas e ele volta ali para o pó, né? Aí ele para, mas o espírito continua vivo, né? Com toda a sua vitalidade e constante. Ele continua também trabalhando, estudando, né? Então isso vai fazendo com que as coisas também se renovem, né? Sempre, né? São ciclos, na verdade. E o que nós vamos ter mais aqui é a evolução contínua do universo. Bem, se a criação dos espíritos ela é permanente, isso implica que o universo está em constante expansão e evolução. Novos espíritos são criados continuamente, o que sugere que o processo de aprendizado e crescimento espiritual nunca cessa. Esse processo que nós estamos passando aqui, à medida que a gente vai crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, outros vêm chegando também nesse processo e se desenvolvendo, tendo necessidade desse tipo de conteúdo, de aprendizagem, né, que nós estamos tendo. Me lembrei agora de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a questão do duelo, se eu não me engano, no capítulo Amai os Vossos Inimigos, onde ele fala que isso um dia vai ser uma lembrança distante, né? Desse negócio de vingança e tudo. E nós não teremos a necessidade mais de trabalhar isso na gente, porque vai estar superado, né? Assim como foi dito, aquela frase que é atribuída, aquela passagem a Gandhi, que você não perdoa, né, essas pessoas que estão ali contra você, falando mal e tudo. Ele disse, não perdoo, não. Ele, nossa, mas você não vai perdoar? Ele fala, não, porque eu não me senti magoado, né, ofendido. Então, são coisas que muitas vezes a gente cresce, evolui, não tem mais a necessidade daquilo, mas outros espíritos que vêm na retaguarda vão ter sempre a necessidade desse manual que nós estamos tendo agora, né? Afinal de contas, como as leis divinas estão intrínsecas e relacionadas à questão da nossa consciência, vai chegar um momento em que as leis divinas elas estarão todas inseridas no nosso comportamento, né, e que não tem necessidade mais de eu estudar uma coisa que já está fácil de eu entender. Alguém aqui ainda precisa estudar a tabuada de soma do 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3? A gente já sabe no automático, né? Então, tem ainda pessoas aqui que têm a necessidade de ir lá estudar, de juntar as letrinhas, né? Ainda temos pessoas, claro que pessoas já adultas que não conhecem ali, juntar as palavras, né? Do alfabeto, aprender as vogais, juntar o beabá, aquela história todinha, para você chegar aqui e poder fazer uma leitura como essa e tirar um entendimento daquilo que está escrito. Então, da mesma forma que ainda tem pessoas, ou crianças, vamos dizer assim, vocês estão conseguindo acompanhar essa analogia, espíritos também estão sendo ainda, né, a todo momento vão ter a necessidade desse aprendizado. Então, essa perspectiva dessa evolução contínua do universo, ela convida a gente a pensar sobre esses processos, sim, né, que nós estamos aí em diferentes estágios, né, fazemos parte de um todo e dinâmico de uma constante transformação. A criação permanente dos espíritos também leva a gente a refletir sobre essa, poderia dizer, igualdade, né, essencial de todos os seres, que todos nós partimos do mesmo ponto de partida. E se Deus continua criando espíritos, significa que todos, independentemente de quando foram criados, têm a mesma origem, né, a partir do mesmo ponto, e o mesmo potencial para evoluir. É claro que o tempo não é o mesmo para todo mundo, porque nós temos o livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas. Então, não há privilégios na criação, nem hierarquias fixas, né?
aquela coisa, né? Todos estão sujeitos às mesmas leis naturais e o mesmo processo de aprendizado. Um dia, quem sabe, nós seremos também aí cristos planetários, né? Estaremos evoluídos o suficiente para estar administrando planetas também, assim como o Cristo, né? Muitas pessoas acham isso um absurdo, ouvir falar sobre isso, não, porque Jesus Cristo é Deus, aquela coisa toda, mas ele passou pelo processo também como nós estamos passando. É o nosso irmão, né? Aqui atrás de mim aqui, né? Pelo menos a simbologia, é o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo, o nosso guia, já passou por tudo isso, já sabe todos os caminhos, tudo que precisa ser feito, e como eu falei anteriormente, todos esses ensinamentos que nós estudamos hoje já faz parte dele, já é o Espírito puro, como a gente vai ver, acredito que dê para a gente observar mais à frente um pouco do nosso estudo de hoje. Então, até aqui tudo bem? Indo então para a filosofia espírita, o que é que Miramês diz para a gente? Bem, o véu de Ísis, os véus de Ísis vão sendo retirados à nossa frente, na gradação que convém ao Todo-Poderoso. Continuemos o nosso interesse do saber, sem aflição, como um aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Toda a assimilação é demorada. A verdade de Deus não pode ser mudada pelos homens e sim obedecida. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. E a harmonia é amor. Por esse fato é que não pode existir vida sem amor. Começando aqui pelo início, quando fala essa questão do véu de Ísis, né? Essa metáfora, de certa forma, ela simboliza essa ideia de que o conhecimento espiritual ele vai sendo revelado gradualmente, de acordo com a nossa capacidade de compreensão e de acordo com a nossa evolução, né? A verdade de Deus, vamos dizer assim, ela se revela gradualmente. E fala aqui que toda a assimilação, deixa eu ligar aqui meu laser, onde é que está? Toda a assimilação, ela é demorada. Então, às vezes, a gente fica ansioso por esse saber, como a gente já vem falando há algumas semanas, né? Isso vem se repetindo. Então, essa verdade, ela se revela gradualmente. E cabe a nós nos prepararmos, estarmos prontos para recebê-la, sempre buscando a harmonia interior e também a harmonia exterior. É interessante como, às vezes, a gente busca, né, o homem, determinado tipo de conhecimento, e ele já se apresenta para muitos de nós, e muitas pessoas ainda não estão preparadas para algumas revelações que já foram feitas. Elas ainda não conseguem compreender, não aceitam, e está tudo certo. Está tudo dentro do seu, né, do seu processo evolutivo, dessa assimilação. Basta a gente olhar. Essa semana eu estava conversando mesmo com um amigo, e ele falou que entende, respeita o espiritismo, mas não acredita na reencarnação. Está tudo certo, não é obrigado a pessoa acreditar. Eu até comentei assim, é uma coisa que é natural, vai chegar para todo mundo uma hora. Isso impede de você crescer, de você evoluir, de você seguir o seu segmento cristão que você acredita? Não impede. O importante não é a lei de amor e de caridade. É claro que se a gente tem esse entendimento, facilita em muitos aspectos o entendimento sobre a justiça de Deus. Muitas vezes você fica ali e é como se esse véu tivesse muito mais coberto ainda. A dificuldade é muito maior do entendimento. Então, se a gente já tem, se a gente acredita, eu, por exemplo, não acredito na reencarnação. Eu sei que ela existe. Já faz parte do processo, não é questão mais de acreditar. Não só pelo que a gente lê, mas pelo que a gente, dos trabalhos que a gente realiza também. E tudo começa a fazer mais sentido. Então, a gente conversou com muito respeito e eu, em nenhum momento eu fui tentar querer convencê-lo de que existe a reencarnação. Para quê? Né? Então, cada um no seu processo. Esse respeito é muito importante. Às vezes não vão respeitar a gente, está tudo certo também, né? Vão olhar com um olhar diferente, não diferentemente como esse rapaz que me respeitou, outros não. Outros dizem assim, não, tu vai para o inferno.
Tá bom, se é com você que é o juiz, então eu vou. Posso fazer nada, né? Mas se for outro juiz, quem sabe eu não vou para esse inferno que você imagina, né? E tá tudo certo, repetindo essa frase, né? É assim mesmo, o respeito é muito importante. E o nosso entendimento ajuda, né? Porque, na verdade, ele fala aqui que o amor é a chave para uma vida plena, né? O amor ajuda nesse alinhamento com o propósito divino. E é através dele que a gente se conecta com essa essência, vamos dizer assim, do universo e do Criador. A partir do momento que eu não há esse respeito, eu estou desalinhado com essa proposta. Então, esse entendimento nos ajuda muito, muito, muito nesse processo de crescimento. O que mais aqui? Bem, a verdade de Deus se revela gradualmente, mais uma vez, e cabe a nós nos prepararmos para recebê-la. Aqui eu destaquei essa parte, né? Sempre buscando harmonia interior e exterior. Por que eu destaquei essa parte aqui? Porque a gente se preparar para receber essa verdade divina envolve o quê? Como é que a gente se prepara? Estudo, reflexão, prática das virtudes aprendidas. Praticar, não é só saber. E aí vem aquela frase do, né, saber e não fazer é o mesmo que não fazer, do Ricardo Mello, que eu costumo utilizar nas falas dele, né? E aí, sempre buscando a harmonia interior. Essa harmonia interior começa com o equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e também das nossas ações. Isso vai muito dessa coisa que eu falei lá no início ainda, falando sobre a questão também do evangelho, né? Desse equilíbrio nós, que deve ser, na verdade, pelo menos uma busca de todos nós, né? E quando você está bem interiormente, está harmonizado, dificilmente coisas que teriam uma proporção gigantesca, né, de lhe abalar, seria muito mais tranquilo, né? Você veria bem, 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 bem diferente essas questões. E quando a gente fala sobre a harmonia exterior, ela vai se manifestar exatamente com as nossas relações. Essas relações que devem ser fraternas, ou que deveriam ser, pelo menos, né, de respeito, diretamente com as leis naturais e divinas. Porque, na verdade, cada ato de amor nos aproxima de Deus e nos ajuda a cumprir a nossa missão espiritual. Cada vez que eu sou egoísta, orgulhoso, desses defeitos que a gente sempre costuma falar, a gente se afasta ou se mantém distante, né? Não dá cada vez mais aquele passo, né? Como, da mesma forma que a revelação ela é gradual, a nossa evolução também é lenta, né? Então tem a necessidade dessa busca. Quando Jesus fez aquele convite, segue-me, não é você simplesmente colocar uma pegada, uma passada atrás dele, que você já está salvo. Não é você levantar o estandarte de qualquer tipo de religião, frequentar uma igreja, que você já está tudo certo. Não é como foi comentado aqui agora há pouco. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Né? Tudo isso se manifestando de forma que vão de acordo com as leis. E aí a gente vai estar realmente caminhando e seguindo a ele. Né? Isso somente religiões são ferramentas para nos ajudar nessa caminhada, nesse processo, não é? Então, continuando aqui um pouco mais, estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que é, pode-se dizer, o primeiro degrau da escala evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las em todas as suas sequências, sentindo e vivendo essa harmonia de Deus, tocando a canção de vida desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida
e participarmos da divina criação como co-criadores, onde quer que estejamos. Muito conteúdo aqui para ser refletido, né? Eu vou já entrar nessa questão da escala dos espíritos, né? Relembrar, a gente já deu uma pincelada lá atrás, né? Alguns meses atrás. É uma coisa que nos aguarda na questão que não está, acho que, se não me engano, a questão 100 do Livro dos Espíritos. Não estamos tão longe de chegar nesse aprofundamento, mas o que fala aqui? Olha se o Evangelho não chegou nesse ponto aqui. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que pode-se dizer, o primeiro degrau da escala evolutiva. As oportunidades que são dadas para a gente crescer são através dessa ferramenta, que é o nosso corpo. Então, daí a necessidade de cuidar do corpo e do espírito, né? Porque, afinal de contas, é aqui nesse grande teatro, vamos dizer assim, nesse grande local onde a gente vai encenar e contracenar com outras pessoas para poder se desenvolver. Então, o aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus. Esse sentimento aqui, eu fiz questão de ler novamente, porque é tão necessário agradecer. O sentimento de gratidão, ele deve estar permanente em nossas vidas. As dificuldades que nós temos hoje, elas também nos ajudam nesse desenvolvimento, do crescimento, de chegar até Deus. Então, por mais que a gente hoje não tenha esse entendimento, a gente não saiba ainda, por exemplo, uma criança, quando você nega alguma coisa para ela, um pai, ela muitas vezes vai chorar, só que é para o bem dela, você está protegendo aquela criança. Não faça isso agora, não, agora não pode, isso. São muitos nãos. Nós estamos na fase dos nãos. Como espíritos também, que estamos nas primeiras lições da vida. Então, é por isso que os mandamentos, como eu já trouxe em outras oportunidades, se você for ler os 10 mandamentos, a maioria deles fala não, né? Sempre podando a gente. Um poucos que são contrários. Então, pode observar que é basicamente isso, porque é o que nós somos. Estamos nas primeiras escalas, na primeira ordem da escala dos espíritos. Então, voltando para cá, agradecer a Deus é muito importante, por tudo que nós já temos. Nós muitas vezes buscamos tantas coisas que nós não temos, que nós esquecemos de agradecer que nós já conquistamos até agora, o que nós temos, o que nós somos, tudo isso. Então, aproveitar essas oportunidades. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa escala, né? A ordem dos espíritos. Quem lembra, né? Na questão de número 100, exatamente. Nós vamos ter 3 ordens de espíritos. A ordem dos espíritos puros, a ordem dos bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Em qual será dessas ordens que nós estamos classificados? Vamos dar aqui uma olhadinha mais aprofundada para ver como é que fica cada um deles. Está falando aqui de espíritos, tá? Da gente encarnado, porque nós somos espíritos só tendo uma oportunidade aqui na Terra, né? Mas quando a gente desencarna, nós somos esses espíritos, não é isso? Então, vamos dar uma olhadinha. Essa terceira ordem, ela se encaixa que tem 3 classificações. Começando pela 10ª, que é a ordem dos espíritos impuros. E para a gente também, como está perto da gente aprofundar, vou só dar mais uma vez uma pincelada aqui, depois a gente vai estudar cada um deles com muita tranquilidade, né? Esses aqui são aqueles que estão inclinados ainda ao mal, né? Fazem objeto das suas preocupações é somente o mal. Não se preocupem em ajudar ninguém, eu quero, né? Eu quero me vingar, eu quero me divertir, eu quero, né? Atrapalhar a vida dos outros, então eles vão dando conselhos para a gente, conselhos daqueles mais que vocês imaginam, né? Vamos dizer, pérfidos, né? Sopram a discórdia entre as pessoas, a desconfiança, né? Se mascaram de todas as formas para poder enganar, né? Então, bem por ali. Olha, eu vou dizer para vocês, quando nós trabalhamos dentro dessa questão das personalidades, nós acabamos nos deparando com tantas partes nossas que ainda estão diretamente relacionadas a esse tipo de processo,
aí esses espíritos impuros, né? Vidas que nós já tivemos, que ainda fazem parte do nosso inconsciente, né? Então é interessante a gente ter pezinho no chão, entender que nós estamos nas primeiras classes, e é mais ou menos por aí. A nona classe são os espíritos levianos, né? Esses aqui são ignorantes, são travessos, zombeteiros, né? Como fala muito por aí. Eles vão se metendo em tudo, gostam de responder perguntas, muitas vezes você não está bem sintonizado, por isso que a gente sempre pede para elevar nossas vibrações. Os trabalhos que a gente costuma fazer são sempre com muito cuidado para evitar esse tipo de... Porque eles tentam a todo momento enganar, se passar por outros, como é que se diz? Colocar holograma, tem coisa para enganar, para atrapalhar os trabalhos, né? E quem está procurando fazer os trabalhos no bem. Então, o orar e vigiar se encaixa em todos os aspectos, porque eles estão sempre ao nosso redor, né? E muitas vezes dentro do nosso próprio pensamento, né? Aquele que fica aqui no teu ouvido, e às vezes vem de dentro. Então, eles gostam de causar desgostos, né? Aborrecer as pessoas, induzir as pessoas ao erro, aos vícios, né, por meio de mistificações, espertezas e por aí vai, né, são os levianos. E essa oitava classe aqui, são os espíritos pseudo-sábios. Né, esse aqui já tem um certo conhecimento, né, um certo não, conhecimento, diria até amplo. Porém, eles creem saber mais do que realmente sabem. Não é isso tudo também, não. Tanto é que basta com algumas revelações que ele já, nossa, isso eu não sabia, né? Mas acham que sabem muito. Então, eles realizam, de certa forma, já realizaram algum progresso sobre alguns pontos de vista, né? A linguagem deles pode, de repente, parecer uma certa seriedade, né? Tentando iludir, enganar com respeito, se mostrando com luzes que não tem. E a gente, quando vai para o Evangelho, a gente encontra lá, haverão falsos cristos e falsos profetas, os falsos profetas da erraticidade, né? Então, muitos deles se classificam também nessa questão dos pseudo-sábios. E os espíritos neutros, sétima classe? Esses aqui é aquela história de não fede nem cheira, né? Nem são bons para fazerem o bem, nem também são maus para fazer o mal. Eles ficam ali, né, no meio termo. Depois a gente aprofunda mais, como eu já disse. A sexta classe agora, né, é os espíritos perturbadores. Esses aqui, eles não formam, na verdade, nenhuma classe distinta. Eles estão em todas essas outras classes, vamos dizer assim. Pode caber em qualquer uma delas, porque todos eles acabam, né, sendo perturbadores, de certa forma. E aqui você vê que essa setinha aqui, ele vem num processo de evolução. Quando você sai da terceira ordem para a segunda ordem, e você vai encontrar os espíritos benévolos, né, ou benevolentes, aqui já a bondade já é uma qualidade dominante, né, já passa a tomar conta da bondade, presta serviço aos homens, protege de forma limitada, vamos dizer assim, eles não são tão, ainda não, claro, tem certas limitações ainda em alguns aspectos, né? Os seus conhecimentos, eles ainda estão estudando ali, são os que estão talvez assim mais próximos da gente, que nos ajudam, nossos mentores, né? Eles progridem no sentido moral, no sentido intelectual também. Eu lembro que já teve momentos em que os mentores da casa tinham não estavam trazendo mensagem porque eles estavam passando por processo de estudos, né, de aperfeiçoamento no mundo espiritual. Então, muitos passaram recentemente e ainda trazem algumas questões daqui, só tem a visão mais ampla do mundo espiritual. Quarta classe, os espíritos prudentes e sábios. Aqui já distingue-se especialmente pelo seu conhecimento, né? Conhecimento muito amplo. Espíritos de sabedoria. Você vai ver que vai, né? O sábio, sabedoria. Aqui as qualidades morais dessa ordem já são mais elevadas, né? Normalmente é isso que vão caracterizar eles, né? Além da sabedoria, traz essa questão da evolução. E aí, na segunda classe, já ali passando perto de passar para espírito puro, né? Você vai encontrar os espíritos superiores. Esse sim, aí já reúne tudo.
já reúne ciência, sabedoria, bondade, né? Aquela linguagem ali que emprega só respira benevolência, somente o bem, e é isso, né? Uma atitude digna, elevada, muitas vezes até sublime, vamos dizer assim. Então, aqui a gente viu a questão da segunda ordem, né? Que é a predominância, vamos dizer assim, do espírito sobre a matéria. São os tipos de espíritos que a gente vai encontrar em planetas mais evoluídos, como a gente já estudou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em planeta de expiações e provas, certamente a gente vai encontrar encarnando aqui para cumprir algum tipo de missão, né? Para o progresso aqui do nosso planeta, das pessoas. Eles vão trazendo esse tipo de conhecimento, de perfeição para a humanidade. São nossos professores, vamos dizer assim. São os nossos mestres, nossos gurus. Eles vêm trazendo esse entendimento para facilitar. O restante, todos os demais, na verdade, ainda pertencem às outras ordens, né? E da primeira ordem, né, que é a primeira classe dos espíritos puros, aqui já não há nenhuma influência da matéria, né? Já aconteceu aquela história da segunda morte, já está o espírito, o nome já está dizendo, né? Espírito puro, só luz, superioridade intelectual absoluta, né? Moral, né, em relação, claro, com os espíritos das outras ordens aqui, comparando isso, né? Vamos dizer que aqui nós encontramos o nosso mestre, Jesus, que já passou desse processo de evolução, encontra-se, né, nessa categoria de espírito puro. Então, os espíritos que estão aqui, como a gente viu no início, eles não receberam assim um benefício, foram promovidos de forma aleatória. Eles passaram por todos os graus da escala, vão se despojando de todo o processo, né? De todas as impurezas, vamos dizer assim, da matéria, de todas essas imperfeições que ainda habitam em nós, vamos dizer assim, para poder chegar até lá. Ok? Então, só para a gente entender, e possivelmente nós estamos classificados ainda nessa escala aqui, buscando cada vez mais evoluir. Voltando para a filosofia espírita, então, Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos, e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convém por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Aqui vem a questão da cocriação, né? Mas como vocês podem observar aqui, eu destaquei aqui a palavra Jesus, que são palavras que, quando a gente às vezes está num atendimento, num tratamento, se você pronuncia essa palavra, ela chega, modifica tudo, né? Quando você faz a oração mesmo do Pai Nosso. Então, Jesus foi quem? Como eu já falei anteriormente, nosso modelo e guia. O maior exemplo de amor, de caridade, de sabedoria, como a gente viu agora nos Espíritos Puros, e é a nossa maior conexão que nós temos com Deus, através da oração, das preces, né? Então, a sua vida, né, a vida que ele deu para nós, entregou para a gente, não foi a vida no sentido de morrer, mas no sentido de vida, o que ele trouxe de ensinamento para a gente, que ele foi mostrando para a gente todo o caminho que a gente realmente deve seguir para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E o evangelho também que eu destaquei, que por acaso, né, não por acaso, aliás, fala que a gente deve utilizar, consultá-lo todos os dias. Quem está com a gente sabe que todos os dias eu coloco o evangelho do dia no grupo. Então, é um alimento para a alma, né? O evangelho de Jesus, ele é um manual prático para a vida espiritual da gente. Né? Ele vem aqui como uma coisa material, mas que o ensinamento, ele é para o espírito.
Todo o ensinamento do Cristo, por mais muitas vezes deturpado que a gente possa ouvir, ou de alguma forma, trazendo coisas materiais e tudo, que isso tudo é uma consequência, né? Na verdade, a nossa busca do crescimento ele é completamente espiritual. Então, aqui você vai conter o quê? Todas as diretrizes, o caminho, todos eles que são necessários para conduzir a gente àquilo que a gente tanto busca, que é a nossa felicidade, né? Que é a nossa saúde integral, né? E você está bem consigo mesmo e com os outros, e essa harmonia com as leis de Deus. É sobre isso. Então, fechamos a questão de número 80 aqui. Alguém queria participar, colocar alguma coisa? Que a gente vai para 81, que eu preparei também para hoje. Senão a gente já segue aqui. Vamos nós. Questão de número 81, porque tem a ver também com a 80, né? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Né? Porque talvez essa pergunta, já tentando refletir aqui um pouco como ela foi feita, né? Porque nós, seres humanos, né, para o nosso corpo, a gente precisa de outros, né? Marido, a mulher, vai ali, tem a relação e tal, e daí gera outra pessoa, né? Outro ser. Faz sentido essa pergunta, de certa forma. Mas os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é um mistério. Né? Fica aqui mais uma vez essa questão para a gente evoluir, que você vai ter todas essas respostas lá na frente. E já indo para a questão da filosofia espírita, a gente vai perceber que acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador, a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabe-nos dizer que Deus nos criou pela sua potente força e vontade. E como se encontra na Gênese, é como se encontra na Gênese. Faça-se a luz. E a luz se fez. Em relação à alma, podemos dizer que o disse, faça-se o espírito. E o espírito se fez, não deixando de ser um simbolismo divino na criação, na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana que se gastou para que o espírito se expressasse como alma inteligente está perdido no próprio tempo. Porque desde o momento em que foi criado, até chegar nesse momento agora, né, de se expressar, como está trazendo aqui para a gente, né, como alma inteligente, pode ter levado séculos e séculos e séculos, desde o momento da criação do espírito. Então, a formação da alma, de certo modo, não deixa de ser espontânea, mas sobre a ação permanente do grande arquiteto do universo. Mais uma vez, é importante reconhecer os limites do nosso entendimento quando buscamos compreender essas questões, desses desígnios de Deus, vamos dizer assim. É uma mensagem que, de certa forma, traz para a gente, combina com a gente reverenciar e admirar e ter uma profunda confiança, né, que leva a relação da fé, na sabedoria do Criador e por tudo que ele fez, né? Quando a gente vai ter essa imagem aqui, eu trouxe mais com essa ideia de observar, porque não deixam de ser observações, pontuais ou não, que são feitas, coisas que se questiona, esse homem em busca de procurar entender o macrocosmo, o universo, né, das estrelas, dos planetas, da vida em outros lugares, e trazer para o microcosmo, que é essa busca do entendimento sobre nós mesmos, né? Que às vezes a gente se detém muito em questões externas, nesse sentido, e esquece desse nosso universo interior, dessa busca do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, né, de tudo isso que está aí, do universo, multiverso, sabe-se lá o que tem, dessa grandeza toda do Criador. Mas é importante que nós tenhamos aí, sim, essa confiança em Deus, essa fé, né, que nos ajuda ao nosso desenvolvimento, nosso crescimento, para a gente continuar evoluindo.
Então, nesse questão dessas reflexões aqui da filosofia espírita, né, da questão 81 comentada, fala sobre formação espontânea. E o texto diz o seguinte: estamos todos interligados ao Criador, por processos que desconhecemos, mas que são reais. Bebemos a vida nele, e se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra, não existirá formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo que ele fez está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde não existe. Estamos todos em processo de despertamento espiritual. E aí é que encontramos a desarmonia, sem que ela exista realmente. Olha, eu peguei mais essa parte final aqui para a gente refletir, que eu achei tão interessante e profundo, né? Porque convida a gente, de certa forma, quando fala que é a ignorância, de certa forma, não é chamando a gente, não, vocês são muito burros, não é nesse sentido. Ignorância de ignorar, de não saber ainda sobre isso, né? E às vezes até de não buscar, porque nós temos, repetindo o que eu falei anteriormente, um manancial muito grande é disponível de conhecimento que nós não damos conta nessa vida. Tantos livros, tanta coisa para a gente, né, buscar para o nosso crescimento, desenvolver, alimentar a nossa alma. Então, a gente, de certa forma, como é que a gente vê o erro onde não existe? Se, na verdade, está tudo na mais perfeita harmonia, onde a gente está vendo o caos, a destruição, está tudo, o mundo não presta, as pessoas não prestam, não confio mais em ninguém, está um caos, olha as coisas que estão acontecendo agora, e eu vou usar a frase, está tudo certo. Ele está aqui, no comando da nau, né? Então, exatamente, se torna ignorância, julgar sem saber. Então, nós não sabemos, como a gente está ouvindo todas essas últimas semanas, nós não sabemos muita coisa ainda devido à nossa classe onde nós estamos. Nós somos ignorantes nesse sentido, e a gente acaba enxergando tudo errado, ou muita coisa errada ainda, né? Vamos dizer assim, tudo também não. Então, quando a gente vai começar a ver o mundo, essa questão com os olhos da alma, reconhecendo essa perfeição divina, porque se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, não pode ter nada errado, né? Tá tudo certo. Tudo faz parte de um processo de ciclos que aos poucos nós vamos rompendo essas barreiras e passando a entender. Né? Tem matérias quando você está estudando aqui que você não vai saber do ano que vem, só quando você chegar no novo ciclo. Né? Então, quando fala aqui sobre o processo de despertamento espiritual, quer dizer que, nesse sentido, nós estamos ainda adormecidos, né? Ainda sonolentos, buscando ali acordar para isso. É o que a gente está buscando fazer aqui, um despertamento espiritual, ter um entendimento um pouco maior. Né? Então, a gente vê muita coisa errada onde não tem, porque a gente só consegue enxergar a fotografia. Né? Diante de todos esses séculos e centenas de vidas que nós já tivemos, vamos dizer assim, a gente só consegue enxergar uma fotografia às vezes, e nós pegamos nela, cristalizamos, sendo que é um filme. Então, eu aponto, como a gente trouxe na palestra de quarta-feira, eu estou lá apontando o dedo, vendo o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no meu. E sendo que eu já fiz pior do que aquilo, ou algo semelhante ou pior. Porque eu não consigo enxergar, eu estou vendo o erro onde não existe. Então, o nosso planeta está passando por um processo de transição planetária. Isso que está acontecendo é o que acontece em todos os planetas nesse período de transição planetária. E isso depende muito dos seus habitantes. Se todos nós já tivéssemos num processo, né, mais evoluído, não tinha necessidade de passar por tudo isso. Então, a gente, às vezes, né, se valoriza até demais nesses pontos, e tem outros que a gente precisava se valorizar mais, que é a nossa questão da nossa autoestima mesmo, né? Saber que nós estamos aqui, que nós somos filhos de Deus, como todos os outros. Poxa, se eu tenho uma paternidade dessa daí, e o outro também é meu irmão, por que eu vou olhar para ele diferente? Não há privilegiados aqui.
Igual a gente vê muita coisa acontecer aqui na Terra, que é uma cópia grosseira que é do outro lado, aqui a gente vê. Ah, filho de fulano tem privilégio ali, o outro porque é isso, é aquilo, tem um certo poder, tem privilégio, tem entrada gratuita, tem não sei o quê. Lá, as leis são diferentes. A gente vai até dar uma olhada também nessa questão das leis, para a gente ver sobre essa questão da justiça de Deus. Então, a gente entender, se hoje eu passo por qualquer tipo de dor e sofrimento, é porque existe uma causa, tem um motivo para isso. E eu procuro encontrar sempre algum culpado, porque foi o outro, eu não tenho culpa de nada. E eu só estou colhendo uma semeadura equivocada que eu fiz no passado. Então, é importante que a gente tenha essa questão dessa frase hoje, por exemplo, está tudo certo. O Teixeira, eu sempre lembro dele quando eu estou falando disso, que ele diz que não existe injustiça aqui sobre a Terra. Existem injustos ainda, pessoas cometendo atos equivocados, que vão colher no futuro, né? Mas está tudo certo. É sobre isso. Avançando, se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer? Estamos de posse de muitas qualidades que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos, e já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros diretos do seu amor. Nós moramos no mesmo planeta nesse momento. Compete a nós, outros, sabermos usar esses dons espirituais como sementes que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com os seus frutos. Olha essas partes aqui que foram destacadas, né? Eis aqui, por que não dizer, nessa parte aqui que foi dita, estamos de posse de muitas qualidades que aparecerão com o tempo, que para desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Mensagem de esperança, de confiança e de ação. Porque essa questão das qualidades, dos talentos, a gente já ouviu a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, quanto é que ele entregou? Mais 5. Aquele que recebeu 2, não lembro, 3, duplicou. Aquele que recebeu 1, enterrou. Será que nós estamos enterrando os nossos talentos? Ou a gente está utilizando dessas qualidades que nós já temos para desabrochar esses talentos ainda que precisam ser desabrochados? Será que nós vamos voltar para o mundo espiritual tendo enterrado ou duplicando os talentos que nós recebemos? Né? Então, ação, como eu falei agora há pouco. Essa confiança que a gente tem que ter. E às vezes a gente fica aqui lamentando, nossa, mas minha vida é tão difícil, fulano não gosta de mim, eu não sou aceito, porque o meu cabelo é assim e tal. Somos todos filhos de Deus. Somos co-criadores, como eu deixei passar agora há pouco, desse processo todo, da nossa própria vida. Nós somos herdeiros de nós mesmos, dependemos de outras pessoas para a gente manter nosso equilíbrio? De certa forma, não. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Que a gente recebe esses talentos, a gente já vem com alguns deles, né, que nós adquirimos, estamos aqui para poder multiplicá-los. E aí vem a questão das sementes que devemos semear, né? Quando se fala que nós estamos de posse de muitas qualidades, que aparecerão com o tempo, então, de certa forma, isso denota também para que a gente desenvolva a nossa paciência com esse processo, na vida e no aprendizado em tudo. E essas sementes, quais são? Né? A semente a gente está estudando na quarta-feira, né? O que foi que ele trouxe para a gente no Sermão do Monte? Se não é ter paciência, humildade, amor, caridade, perdão, tudo isso que a gente deve, pelo menos, estar distribuindo, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa jornada. É basicamente sobre isso. Vocês estão acompanhando direitinho, né? Eu estou achando até que vocês não estão me ouvindo, estão caladinhos hoje. Mas vamos lá. O que mais nós vamos ter aqui? Muito importante essa parte aqui, sobre isso que eu estou falando. Analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de fazer. Parece que eles surgem espontaneamente, no que tange o que sentimos,
No entanto, eles têm um princípio na nossa mente ou em mentes exteriores. Vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. Não se formam espontaneamente. E eis que se trata de pensamentos. No que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria sua formação espontânea? Certamente que não. É uma programação divina. E sua mais perfeita criação, nada existe imperfeito saindo das mãos de luz. Então, analisemos os nossos pensamentos. Bem, os pensamentos não surgem de forma completamente espontânea, mas têm uma origem, seja em nossa própria mente ou em influências externas, não é assim que ele colocou? Então, isso nos convida a refletir sobre o quê? Sobre a qualidade dos pensamentos que nós cultivamos, né? E quando nós selecionamos esses pensamentos, o cuidado que nós devemos ter com eles, pois eles vão moldar a nossa realidade, tanto aqui e o nosso estado espiritual também, como a gente se encontra. André Luiz fala sobre as formas de pensamento. Quando nós fazemos a limpeza, nós pedimos para fazer uma limpeza daquelas que a gente cria muita coisa e tem uma força incrível, vocês não têm ideia. Ou alguns até têm já, né? Porque a gente trabalha muito com a questão do pensamento, quando a gente trabalha com os trabalhos de desobsessão complexa, na apometria, então tem muito isso, né, da força do pensamento, como ela tem a capacidade de criar, de cocriar as coisas, né? Então, alguns sabem do que eu estou falando. Então, essas influências, vamos dizer assim, internas, elas são da nossa própria mente, né? Que elas vão surgindo, né? E tem a necessidade da gente ter esse autocontrole, dessa vigilância mental. Isso ensina a gente a buscar pensamentos mais elevados, pensamentos sempre positivos, que nos aproximem de Deus. Cláudio, mas isso aí é muito difícil. Parece fácil, não? Dizendo aqui é só a gente fazer isso. Mas é por isso que fala sobre orar e vigiar. A necessidade de você perceber se pensamento é meu, ele está de acordo com aquilo que eu acredito, ele está de acordo com aquilo que eu estou, dos meus objetivos que eu estou buscando, mas existe uma força que me puxa muito ainda para ele, porque eu estou ainda muito preso nas minhas raízes, nessa minha herança que sou eu mesmo. Então, eu tenho hábitos e vícios e coisas que precisam ser melhoradas. Exatamente. Preciso fazer o filtro nessa hora. E, às vezes, a gente acaba não fazendo. Chega num momento em que a gente está mais fragilizado, não está forte, a gente não mantém a mente, né, no equilíbrio, no evangelho, nas preces. Às vezes vem um problema daqui, né, com outra pessoa, desarmoniza aí a gente abre as portas, janelas e tudo, e aí entra, pega a gente fragilizado e a gente cede. Mas aí a necessidade da gente estar buscando, né, é parar e a ajuda do alto, e fazer limpeza, e tudo isso que a gente vem aprendendo, né? Então, é aquela coisa de cultivar. Como eu falei semana passada, para cultivar não é tão simples assim, é um trabalho que precisa ser feito, né? E a nossa realidade, às vezes, a mesma realidade que duas pessoas estão vivendo, elas se mostram completamente diferentes devido àquilo que eu alimentei na minha mente. Um acontecimento tem um grau para um, que o mundo está acabando, e para outra pessoa, tranquilo, está tudo certo, isso aí vai passar. Né? Vamos ver que uma maneira como a gente vai resolver isso, então, com tranquilidade. Pronto. Tudo é a maneira como a gente lidar. E aí vem essa questão também do externo, que são essas vozes, né? Essas portas abertas que a gente deixa para aquele tipo de espírito que a gente viu ali, os levianos, aquelas, né, que faz as brincadeiras, para nos influenciarem, né? Essas questões da nossa tem a própria mente. Por isso que hoje na nossa casa nós temos os trabalhos de desobsessão e também de autoobsessão. Porque na grande maioria das vezes, parte de nós mesmos. Nós atraímos todos esses processos obsessivos com o nosso comportamento, com o nosso pensamento. E é uma luta diária, né? Sempre. E se a gente não se alimenta disso, fica mais difícil ainda. A gente fica completamente entregue. Como a gente vê muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas próximas a gente,
muitos parentes que a gente vê e não tem como, não consigo ajudar, porque elas não se permitem, não tem. E eu vou repetir, tá tudo certo. Como assim, Cláudio? Como é que pode? Tá tudo certo, tem coisas até onde a gente pode ir, eu posso fazer uma prece para tentar ajudar, mas as pessoas estão nos seus processos, e a gente está vendo isso dentro das nossas casas. Pessoas com muitas dificuldades, pessoas com preconceito, pessoas com difíceis, pessoas com tanto tipo de perfis difíceis ainda de lidar, que a gente precisa lidar com isso e aprender, porque são nossos professores. São nossos professores, estão aqui para ensinar para a gente também. Não é nem para a gente se sentir superior, não, porque eles estão ensinando para a gente. Então, isso mostra para a gente também a importância do autocontrole, dessa vigilância mental que é necessária, né? Buscar pensamentos elevados, positivos, repetindo sempre, buscar sempre a positividade, né? E rejeitar esse tipo de conexão que afasta a gente de Deus, né? Nesse trabalho, essa gangorra sempre que a gente está por aí, nesse trabalho diário, né? Na verdade. Então, vamos lá. Para a gente poder finalizar aqui, o entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. Aqui ele deixa essa reflexão, mas assim, para a gente buscar. Porque quais são essas leis? Né? Para a gente pedir ajuda a Jesus, para nos ajudar a compreender mais ainda. Que leis são essas? Não, os mandamentos que ele deixou para a gente. Beleza, a gente já sabe. A gente faz tudo que está ali direitinho? Não faz. Só que quando a gente vem para o Evangelho, no próprio livro dos Espíritos, vamos lá. Quais são as leis que estão ali enumeradas? Isso aí vai levar um certo tempo ainda para a gente ver, viu, pessoal? Isso aí é da questão 600 e alguma coisa para frente. Mas eu vou trazer aqui algumas delas aqui, dá até para a gente fazer uma pincelada com o tempo que nos resta. A gente vai ter a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei de justiça, de amor e de caridade. Aqui são algumas leis que estão ali enumeradas, né, no próprio livro dos Espíritos, depois se vocês quiserem dar uma olhada já antes. Então, tem muitas leis que nos regem, né? Tem outras que não estão aqui também, de certa forma. A lei da reencarnação, por exemplo, que a gente costuma utilizar e trazer para o entendimento dos nossos trabalhos. A lei das personalidades múltiplas, né, das vidas sucessivas que nós tivemos e que influenciam diretamente na vida da gente, né? Então, vamos entender um pouquinho, só rapidinho aqui uma pincelada de cada uma. Essa lei de amor, se não a maior delas, né? O amor é a lei fundamental do universo, não é só para a gente aqui, né? Muitos já vivem, os espíritos elevados vivenciam essa lei de amor na sua plenitude total. Não tem mais matéria, como a gente viu lá no início, né? Então, essa essência de Deus que a gente está vendo aqui, ela sustenta todas essas coisas. E Jesus resumiu exatamente na lei, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa lei nos ensina que o amor é o caminho para a nossa evolução espiritual. Quando agimos com amor, nós nos conectamos com essa fonte divina que a gente vem falando e vai contribuindo para esse todo dessa harmonia universal. A lei de justiça, né? Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, de certa forma, gera consequências, né? De acordo com a justiça divina, essa lei é frequentemente associada ao conceito de causa e efeito ou karma, né? Aquela questão da lei de justiça. Está acontecendo comigo aqui, poxa, eu não fiz nada para merecer isso, eu não me lembro de ter feito. Criança também conta, será que eu fiz quando era criancinha, para estar sofrendo tanto?
E aí, quando fala da justiça das aflições, a gente viu há 2 semanas atrás o Evangelho falando sobre isso, a palestra, e nós vemos no capítulo 5, falando sobre as causas atuais e causas anteriores das aflições, dentro desse processo da justiça divina, da lei de justiça de Deus. Então, nossas ações, elas têm repercussões, boas ou más, né? É aquela história que a gente viu agora há pouco sobre a semente que nós recebemos. Então, nós somos responsáveis por elas, né? A gente tira aqui aquela história do pecado, da culpa, né? É responsabilidade. Sou responsável por elas. O que eu preciso fazer para poder me ajustar com isso? Né? Dentro dessa responsabilidade do que eu fiz? Reparar meu erro. E eu tenho a oportunidade de não pagar na mesma moeda, mas se a oportunidade de servindo, de amar as pessoas, eu pagar. Porque o amor, ele cobre todos os pecados. Não é assim? Tem lá uma frase parecida com essa, né? Então, a justiça divina, ela não é punitiva, mas ela é educativa, sempre visando o nosso crescimento e nosso aprendizado. Educação. É nesse sentido, é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. E se não queremos sofrer tanto, que seja pelo processo do amor, da dedicação. Pagar sempre com amor, né? Não através do sofrimento. Ah, se eu plantei aqui, vou ter que colher na mesma moeda, essa lei de Talião, lá de trocentos milhões de anos atrás. Né? Vamos aqui para a lei de amor, a gente está falando de amor, de Jesus Cristo, de um Deus não punitivo, de um Deus de amor. Então, essa educação, essa justiça divina, ela vem através, favorecendo-nos através da questão do aprendizado e do crescimento, educando. E a lei de evolução, né? Aí todos os seres, sem exceção, estão dentro desse processo, passando por essas experiências que nos levam a desenvolver aquelas potencialidades que a gente viu agora há pouco, né, dos nossos talentos que a gente recebe, se aproximando cada vez mais de Deus. Então, nenhuma situação está estática, né? Nenhuma situação está estática. Tudo está em movimento. As dificuldades que nós enfrentamos, as oportunidades de aprendizado, de crescimento, tudo isso nós devemos encarar com muita fé, com essa conexão, com confiança e com determinação em Deus. Confiança em Deus e também determinação. Né? Buscando aquilo que a gente falou agora, através da disciplina, dessa organização da nossa vida, cuidar do corpo e do espírito, como a gente viu no Evangelho também, para que a gente se ajude e ajude os outros também nesse processo, que a gente siga de mãos dadas. Nós estamos aqui para isso, para caminharmos juntos. Nós formamos um grupo se forma por empatia, por gostar de estar aqui, né? Por exemplo, o que justifica, sei lá, pessoas de diferentes estados, até de religiões diferentes, que participam de estudos em outras cidades? Dona Regina termina aqui, vai para outro estudo da FEB. O que faz a gente estar aqui junto? Se não uma certa empatia uns pelos outros, por essa mensagem que é distribuída, né, por essa conexão que a gente tem aqui com o alto, com essa egrégora que se forma desse grupo aqui, né, das pessoas que acabam tendo essa empatia um com os outros, né? A pergunta que eu me fazia antes, exatamente. Às vezes a gente se pergunta por quê, né? Por que eu estou deixando de fazer outras coisas? Deve estar passando tanta coisa interessante agora, jogo de futebol, não sei o quê, né? Então, com os trabalhos hoje eu entendo. Então a gente passa a ter essa compreensão, mas a gente só passa a entender porque se permitiu não só estar aqui, ouvindo coisas teóricas, mas às vezes a gente avança dentro desse processo. Porque eu diria que quem está com a gente hoje aqui no sábado já está mais um passo daqueles que participam somente do Evangelho nas quartas. Porque a grande maioria, a gente sabe, chega pela dor e busca tratamento. E na quarta-feira tem, além do Evangelho, da água frutificada e tudo, tem o acesso aos tratamentos de apometria, de desobsessão, de autoobsessão também. Quem está no sábado já está mais interessante ainda e aprofundar mais ainda os conhecimentos. Quem daqui parte para os estudos mais, né, que a gente abre uma vez ou outra,
né, para entender mais essa questão da desobsessão, para se tornar um servidor da casa, já é mais um passo. Porque aí você começa a ver muito do que a gente está falando aqui na prática, acontecendo nos trabalhos. E aí tudo passa a ter mais sentido. É por isso que eu falei agora há pouco que eu não acredito na reencarnação. Eu sei que ela existe. Exatamente essa certeza que me dá os trabalhos que a gente realiza, com toda a tranquilidade do mundo em falar isso. E aí vem logo em seguida a lei da liberdade, né? Exatamente para a gente poder fazer essas escolhas que a gente faz, que é o livre-arbítrio, né? A capacidade da gente escolher os nossos caminhos, as nossas ações. E é interessante isso, porque essa liberdade que a gente tem, muitas vezes, ela traz para a gente limitações. Ela nos prende a determinadas situações, as nossas escolhas. Então, se a gente quer permanecer fazendo ainda cada vez, tendo mais opções de escolhas, que a gente continue seguindo esses caminhos que nos levam, né, para o caminho reto, para o caminho, né, de Deus, a porta estreita, né, como a gente viu também recentemente aí no evangelho que a gente abriu. Então, tem a lei também a lei de igualdade, que eu falei agora há pouco, todos os seres são iguais perante a Deus, independentemente da raça, gênero, condição social, estágio evolutivo, a gente viu que todo mundo parte do mesmo ponto de partida, né? Então, que a gente possa tratar todo mundo com igualdade, compaixão, entendimento, respeitando as limitações, todos estamos nesse caminho. Que traz também a questão da lei da solidariedade. Todo mundo está interligado, né? Estamos aqui, né? E o bem-estar, de certa forma, se eu estou bem, eu trago um bem-estar para as pessoas ao nosso redor e a gente pode estar levando essa solidariedade para os outros, através da prática do amor, como a gente viu agora há pouco. A lei da adoração é aquela coisa, né? Não é a gente dobrar os joelhos e ficar adorando, ai, como eu te amo, Deus, não sei o quê, não sei o quê. Ela pode vir através das orações que a gente faz, né? A meditação, a prática do bem, tudo isso nos conecta com a espiritualidade, né? Nos fortalece dentro desse processo, cultivar a nossa fé, né? Essa devoção que ajuda a gente a manter aquele foco que eu comentei agora há pouco, é essencial para a gente encontrar um propósito para a nossa vida, um sentido. Por que que eu estou aqui, afinal? Tem algum objetivo? O que que eu preciso fazer para que eu me sinta melhor aqui, para que eu esteja bem? Então, essas coisas que vão fazendo essas perguntas que ajudam a gente a evoluir. A lei do trabalho, eu acho que eu até comentei, né? Se a gente vê que Deus está trabalhando até hoje, continua no processo de criação, quem somos nós para se acomodar, né? Diante desse processo? É desenvolvendo nossas habilidades, nossas virtudes. Nada, nada, nada é alcançado sem algum tipo de esforço e dedicação. Então, o trabalho, sim, ele é muito importante, não só no material, mas também no espiritual. É uma bênção que permite a gente estar crescendo, para que a gente possa servir, né? A gente deve realizar tudo isso com muita gratidão, como eu falei agora há pouco, e amor. E é a lei de destruição, como assim? Né? Tudo que é material está sujeito à transformação, né? E à revolução. A destruição, na verdade, não é um fim, mas um meio para novas possibilidades, para que elas surjam. Então, o próprio mundo está em constante transformação, planetas muitas vezes somem, criam-se outros planetas, por aí vai. O corpo físico da gente também perece, mas o espírito sobrevive. Então, essa lei vai ajudando a gente a entender, a aceitar as perdas como mudança natural da vida, que faz parte, confiando que tudo se renova. E vem a lei da sociedade também, que é essa sociedade que nós precisamos viver, na verdade, a gente precisa uns dos outros para evoluir, como eu falei agora há pouco, aqueles que a gente vê como pessoas mais difíceis são nossos professores, né? A gente tem entendendo dessa forma e vão ajudando a gente a desenvolver a nossa paciência, o nosso perdão, né? Desenvolver o nosso amor, nossa dedicação, empatia, tudo isso que a gente precisa, né? Deve cultivar nos nossos relacionamentos cada vez mais saudáveis, colaborativos, sempre contribuindo, procurando pelo menos contribuir com o bem-estar, não só nosso, mas coletivo, né? Aprendendo aí com essas experiências compartilhadas.
E aí a gente vai para a lei da afinidade, aquela coisa do semelhante atrai semelhante, nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações vão atraindo para a gente as experiências e as energias correspondentes a isso. A questão da afinidade, né? Se nós desejamos viver, de certa forma, em paz e harmonia, devemos cultivar pensamentos e sentimentos elevados. E é interessante que quando isso acontece, se você vê, às vezes você tem um núcleo de amizade, se você modifica, né, a tua vibração nessa questão do pensamento, do sentimento, automaticamente outras pessoas que estão em outra vibração, elas acabam naturalmente se afastando de você. Pode observar. Pessoas que de alguma forma, de 20 anos atrás, 10 anos atrás, naturalmente se afastaram porque você mudou em algum aspecto do teu comportamento, deixou algum tipo de vício, uma bebida, os amigos da bebida todos se afastam, não te convidam mais para os locais porque você não bebe mais, e coisas semelhantes a essa vão acontecendo. E você vai se aproximando. Por exemplo, nosso grupo aqui está reunido aqui por quê? Por afinidade a esse tipo de, né, de estudo, de entendimento, que ajuda a nossa vida, nosso crescimento. Por isso que nós estamos aqui reunidos. E outros não estão porque não estão nessa mesma frequência. Aí vem a história da lei de causa e efeito, né, que a gente já comentou agora há pouco, da semeadura, toda ação tem uma reação. A lei da reencarnação também, que para mim é o que justifica essa justiça de Deus, para a gente aprender através dessas possibilidades, a da harmonia, e por aí vai. Né? A gente vai chegar ao momento, a gente vai aprofundar bastante isso. Né? Eu estou vendo aqui que o tempo já está se esgotando, passou rápido também. Hoje nós conseguimos observar duas questões do Livro dos Espíritos, a questão de número 80 e a 81. Então, se alguém ainda tiver alguma coisa para comentar, para participar, fique à vontade. Por hoje é só. Agradeço aí a presença de todos vocês, né, a paciência por ficar até agora. E eu passo a palavra para quem vai conduzir hoje esse momento agora final né, da nossa dinâmica, né? Por favor, se quem puder ficar, permaneça, que é muito importante. Quem tiver que sair, a gente pega pela mão e